Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 30 de março, hoje com a apresentação de um artigo pela doutora Laís sob orientação do professor Augusto. Então, a apresentação da Laís já está na tela, pode começar, Laís. Boa tarde, gente. Hoje eu vou apresentar sobre gravidez em cicatriz de cesárea. Fui orientada, como o doutor Mário falou, pelo doutor Augusto. O artigo que nós usamos para basear essa apresentação é esse que está aí na tela. De início, vamos falar um pouquinho de terminologia, porque há um pouco de confusão, que muitos chamam a gravidez em cicatriz cesariana de gestação ectópica em cicatriz cesariana. Porém, ela não pode ser chamada assim, porque se deixada evoluir, ela vai evoluir como uma gravidez intrauterina, diferente das gestações ectópicas. E, além disso, os tratamentos usados para gestações ectópicas reais, como as tubárias, cornuais e cervicais, não podem ser aplicados para gestação em cicatriz cesariana. E, com isso, em 2019, a AFIG introduziu o termo placenta de espectro acreta, sugerindo um termo mais abrangente para essa patologia. Um pouquinho sobre incidência e fatores de risco. É estimado que a gestação de cicatriz cesárea ocorra entre 1 a cada 1.800 pacientes que tiveram cesarianas prévias a 1 a cada 2.500. E espera-se que tenha um aumento dessa incidência relatada a partir da conscientização e diagnóstico mais preciso da doença. E o único fator de risco conhecido é ter uma cesariana anterior. E agora falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Qualquer tipo de cirurgia uterina ou intervenção uterina pode levar a uma descida basal fina ou ausente nas áreas de cicatriz, principalmente no segmento uterino inferior, levando uma penetração sem oposição do trofoblasto, que gera o acretismo. Ou seja, a fisiopatologia do acretismo envolve a invasão trofoblástica aumentada, mas porém incompleta, em um contexto de ausência de descida. É proposto, então, que a placenta increta ou percreta não são causadas por uma nova invasão do trofoblasto extraviloso na parede uterina, mas provavelmente surge secundária a uma deiscência de cicatriz, levando à presença de velocidades coriônicas profundas dentro da parede uterina, chegando ao miométrio profundo. E a gravidez de cicatriz de cesariana acontece quando o blastocisto se implanta na cicatriz uterina ou na deiscência da esterorrafia. No próximo slide eu vou falar o que seria essa deiscência da esterorrafia. Na forma de implantação na cicatriz, existe uma espessura mensurável, que você consegue medir no ultrassom do miométrio, entre a placenta sacro-gestacional e a superfície uterina anterior ou bexiga. Na forma de implantação na deiscência, a placenta e o saco gestacional estão muito próximos da bexiga ou da superfície uterina anterior. E outra coisa que, essa gestação ela pode acontecer também em pacientes que foram submetidos a curetagem, miomectomia, ablação endometrial, remoção manual da placenta, mas isso é raro. E aí que eu falei, que eu ia falar sobre o que é essa deiscência. A deiscência é uma descontinuidade da parede uterina anterior baixa, observada após o processo de cicatrização da cesariana. Em muitos casos, a esterorrafia ela vai cicatrizar sem defeitos, porém, em outros, vai formar um pequeno defeito, que geralmente é triangular e pode ser visto através da ultrassonografia. E os fatores de risco para essa formação da deiscência são fechamento do miométrio em camada única, cesarianas múltiplas e útero retrovertido. E a apresentação clínica. A maioria das pacientes vão ser assintomáticas, outras vão se apresentar com sangramento, e a dor é um sintoma menos comum. Mas sempre levantar essa hipótese de gestação em cicatriz cesariana em todas as pacientes que têm uma história prévia de gestação em cicatriz em cesariana. E um ultrassom mostrando um saco gestacional baixo, com ou sem BCF, você também tem que pensar nessa hipótese, porque corre o risco de você fazer uma curetagem, um procedimento que não é um indicado para uma gestação em cicatriz cesariana, achando que é um abortamento. E o diagnóstico, o método de escolha é ultrassom, pelo custo-benefício, e tem alguns critérios, as fotos que o artigo mostra, tem aqui direitinho na parte superior da tela. Os critérios são cavidade uterina vazia e canal endocervical fechado e vazio.
Detecção de saco gestacional precoce e ou placenta próxima à cicatriz da esterotomia, com polo fetal, ou embrionário, ou saco vitelino com ou sem BCF. Uma camada miometrial ausente ou de aparência fina entre o saco gestacional e a parede anterior do útero. Ou um saco gestacional na parede da bexiga. Fluxo sanguíneo abundante ao redor do saco gestacional, que é essa foto C. Um útero retrovertido vai fortalecer o diagnóstico e uma placenta prévia ou placenta anterior baixa em pacientes que tiveram gravidez em cicatriz cesárea anteriormente. E os diagnósticos diferenciais são gravidez cervical e o aborto espontâneo com embrião próximo ao orifício interno, ou ao canal cervical no ultrassom. Igual eu falei, né, que os riscos do não conhecimento do diagnóstico correto, né, corre risco de fazer uma curietagem, um acretismo placentário, corre risco, né, de sangramento aumentado, de esterectomia, entre outros riscos. Concluindo, a gestação em cicatriz cesariana é uma entidade precursora do acretismo placentário. E o diagnóstico precoce é importante para o planejamento da gestação e evitar condutas com efeitos adversos graves, como hemorragia e esterectomia. Em países que a interrupção legal da gestação é permitida, pode-se usar a injeção de metrexato local. Agora eu vou passar um videozinho, que é do professor Augusto e o professor Henrique, fazendo uma cirurgia da gestação ectópica na cicatriz cesariana. O vídeo dura uns 5 minutinhos, tá, gente? Olá, e só para não ficar com o áudio vazio, eu vou só mostrar aqui o vídeo. Por favor. Na verdade, esse caso aí é uma paciente que ela teve realmente aí, no caso, um desenvolvimento até de uma gravidez que foi andando na cicatriz cesárea, e ela tinha 1,5 milímetro de distância entre a gestação dela para a serose uterina, tá? Mas o que a gente está fazendo aí, ó, nesse primeiro momento, a gente só rebateu a bexiga do útero, e vocês estão vendo que logo justaposto a serose já tem o saco gestacional, né? A gente vai pensar esse saquinho gestacional, vocês vão ver que ele sai ali colado na bexiga, quase que prontinho. Para mim está vindo um pouco lento, mas está dando para ver. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir realmente tirar esse saco gestacional. Essa paciente é uma paciente que queria uma gravidez futura, né? Então, o que a gente fez é entrar depois com uma pinça laparoscópica, e lá dentro do útero a gente faz algo que parece uma curetagem. Não sei se a gente pode chamar de curetagem, porque o instrumento que a gente utiliza é uma pinça romba mesmo. Mas é algo parecido com uma curetagem ali dentro do útero, na intenção mesmo da gente remover qualquer fragmento ali de trofoblasto que tenha ficado, tá? Depois que a gente faz isso e a gente garante que efetivamente a parede uterina está livre, a gente faz uma sutura e uma reconstrução dessa parede. Se a gente for lembrar, o maior problema nosso aí no caso seria que a gente não tem uma continuidade da parede muscular anterior do útero. Então é importante que na hora que a gente faça a sutura, a gente tente promover o contato realmente dessa face mais interior, né, dessa face mais endometrial. Quando a gente faz essas suturas, a gente dá preferência para usar, esse aí é um fio de PDS carpado, né, é um monofilamentar absorvível, e a gente tenta realmente ali garantir que a gente está pegando a parede endometrial. Essa sutura a gente usualmente faz ela em 2 planos. Então a gente tenta fazer um conserto mesmo de parede, de forma que a gente permita uma integridade, um problema posterior, tá? Novamente uma estimocele, uma nova gestação em cicatriz cesárea. É curioso, né? Mas hoje a demanda para corrigir estimocele, ela está ficando grande. As pacientes talvez estejam fazendo mais diagnóstico, então às vezes elas percebem ou esse defeito de parede é visto no ultrassom mais precocemente, a gente está corrigindo. A correção é muito até parecida com essa cirurgia. Então a gente faz essa sutura, né, o vídeo já está quase acabando, a gente usa esse PDS, e o que a gente tem visto na literatura em questão de reparo é que a gente pede para essa paciente aguardar um período aí não inferior a 12 meses para
uma futura gestação. É curioso, essa paciente em questão é até uma paciente médica, ela fez o diagnóstico, e para a gente fazer o diagnóstico demorou. O professor Henrique não participou da cirurgia, ele é o médico que estava fazendo assistência dela. Ele repetiu esse ultrassom 3 vezes, com intervalos de 7 a 10 dias, e a primeira conduta nossa, nesse caso aí, foi até a tentativa de fazer um método Texat para ela, mas realmente a gestação continuou viável, e a gente optou por realmente fazer a laparoscopia, né? O procedimento em si, ele foi bom, o procedimento é bom. O que a gente tem visto é que, de uma forma diferente do abortamento, ou então da própria gravidez ectópica tubária, como no começo essa paciente faz seriados ultrassons e muitas vezes isso é laudado ou dado como uma gravidez uterina normal, o processo de aceitação de perda da paciente é maior, sabe? Eu acho que o que fica de mensagem é que muitas vezes a gente sabe que as consequências da cesariana, das múltiplas cesarianas, elas podem ser a placenta prévia, o acretismo placentário, mas a gente muitas vezes não lembra de algumas entidades que a gente não lida com mais frequência, né? A intenção realmente de trazer esse artigo foi mostrar algo diferente, né? Mostrar algo que talvez seja, mostrando o fundo de saco, que estava livre, a gente sempre dá uma olhada, mas mostrar talvez algo que não seja muito rotineiro, né? Esse é o aspecto final aí da sutura uterina, e no final a gente usa também uma tela hemostática, uma fibra hemostática, deixa eu ver se vai aparecer no vídeo ainda, que é o Surgicel. A gente coloca, ele funciona tanto como um material para um possível sangramento, mas também ele é ótimo para funcionar como antiaderente, né? Então ele evita que o aumento até a parede peritoneal ela faça uma aderência com o útero. Mas o vídeo é esse aí. A gente tem visto realmente mais caso de gravidez ectópica e cicatriz de cesárea, né? Eu acho que porque a gente está identificando mais precocemente também, e porque também com mais cesárea a gente acaba vendo mais casos, né? Uma coisa que ficou claro para nós já, de todos os casos que nós tivemos lá na HC, é que o metotrexato realmente não funciona. O único tratamento que é efetivo é o cirúrgico. Então tem que fazer a cirurgia mesmo, não tem como evitar. A gente até já tentou fazer também metotrexato, mas a literatura e nossa experiência nos casos lá da HC não dá certo. Então tem que ser, por mais que a gente relute, tem que ser a cirurgia. Tá? E não pode ser curetagem, porque quando você faz por baixo, você não consegue tirar tudo, tem que ser por cima mesmo, ou aberta convencional, ou por vídeo, como foi demonstrado aí nesse caso. Agora, chamar ela de gravidez ectópica em cicatriz de cesárea ou gravidez em cicatriz de cesárea é uma questão só semântica aí, porque ela é uma gravidez que ela pode até ser que ela evolua, mas a gente não deve deixar ela evoluir. Eu prefiro chamar ela de ectópica, porque quando a gente deixa evoluir, ela acaba virando uma placenta prévia grave, acreta grave, que dá mais problema. É melhor a gente resolver no início, por mais que às vezes a paciente não queira, ela fique relutante, porque ela acha que a gravidez pode evoluir, mas o risco de vida para ela é muito maior se a gente deixa essa gravidez evoluir. Então, na maioria das vezes, a gente tem optado por fazer uma conduta mais precoce, conduzindo como gravidez ectópica mesmo. Evitar dela chegar num quadro mais grave. Augusto, quer fazer algum comentário mais? Bom, eu concordo com o senhor e até eu vou falar algo que talvez seja até mega controverso. A minha aceitação recente com metotrexato até para gestação tubária tem diminuído muito, sabe, professor? Não no intuito de saber que o metotrexato funciona, né? O Hospital das Clínicas, por exemplo, ele é uma instituição que usa muito metotrexato. Talvez a maior razão para se fazer isso é a tentativa de preservação tubária, mas o que a gente tem visto também é que, dependendo do estado de evolução da gestação, por mais que ele funcione pontualmente, essa paciente termina desenvolvendo uma hidrossalpinge depois, e não raras vezes ela
faz uma subsequente até gravidez cornual, que aí de todas as possíveis gestações ectópicas é para mim a pior por ser a potencialmente mais letal. Então isso tem me assustado um pouco. Lembrar que quando a gente faz o Methotrexate até para gestação ectópica tubária, a gente lembrar que o acompanhamento da paciente ele tem que ser um pouco mais pormenorizado. Eu acho que isso é interessante, a gente não confiar cegamente nele, né? E muito menos no futuro reprodutivo dessa paciente. Então, é a minha visão que, depois de feito, mesmo que o caso tenha se resolvido, o beta-HCG eventualmente zerado, que ela faça uma avaliação tubária um pouco mais incisa, né? Eu acho que isso é interessante, porque quem nunca viu gravidez cornual já é outro perfil, principalmente se rota, o potencial dessa paciente de evoluir para um choque é bem significativo. Isso tem me dado um pouco de medo. Mas eu concordo, né? O método Texat realmente tem uma perspectiva. Tem até um outro artigo que eu mandei para a Laís. Ele tem uma taxa de sucesso muito baixa, os pacientes terminam caindo na laparoscopia. Eu acho que tudo depende do critério de seleção. Com a gente funciona bem o metotrexato, Augusto, mas a gente tem que selecionar bem o tamanho da massa, a quantidade de beta-HCG, se o BCF está positivo ou não. Então, a gente usa esse critério de seleção que o pessoal da Unifesp, que criou, o Júlio Elito, né? Que é o critério do Elito Camano, que era junto com o professor Camano, e ele tem funcionado bem. Mas eu estou falando em termos de resolução imediata, não estou falando em futuro reprodutivo da paciente. Mas, de forma geral, eu acho que o ponto-chave do metotrexate é o critério da seleção. E nas pacientes com gravidez ectópica, na cicatriz de cesárea, elas estão fora, porque realmente não funciona. Então, nesse grupo específico, não funciona. Da mesma forma que a cornual também funciona mal, né? Mas, felizmente, cornual a gente vê menos mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? É um caso que realmente a gente vê com menos frequência, mas que tem aparecido cada vez mais, né? Mas é importante para todo mundo tomar ciência, eu acho, principalmente os R1s que não veem muito disso, que é uma coisa que ainda tem pouco em livro, né? A gente vê mais em artigo de revisão, então é bom para vocês saberem que existe essa entidade e ficar atento toda vez que ela aparecer. Débora quer fazer um comentário. Boa noite, gente. Tem alguma coisa que se possa fazer na cesárea anterior, na cesárea, que evite isso? Pois é, Débora, minimize. Eles citam só sutura em 2 planos, mas a gente não tem hábito de fazer sutura em 2 planos, e eu acho que talvez isso não seja o ponto principal. O Augusto falou que ele tem corrigido algumas cicatrizes de cesárea. Augusto, assim, tem uma indicação, assim, né, nessa correção que você faz, o tamanho da abertura, o que vocês usam? Assim, é só o... Na verdade, até falando, professora Débora, eu não consegui ler nada sobre se existe alguma conduta na cesariana que conseguiria diminuir. O que a gente vê para essas correções de parede é o seguinte, tem dois tipos ou 2 graus. Você tem aquela istimocele em que a paciente ela realmente tem ela forma um verdadeiro divertículo, então a cavidade endometrial ela sai mesmo da musculatura toda, e ela é contida muitas vezes só por uma fina membrana de serosa. Então, na hora que a gente entra pela laparoscopia, a gente já consegue ver que a paciente ela tem um divertículo, idêntico a um divertículo intestinal. Ela tem um divertículo para fora e a correção disso, ela consiste na gente ressecar esse divertículo e fechar a parede uterina de maneira bem semelhante à que foi demonstrada aí no vídeo, mas a enorme maioria dos casos, a parede muscular, ela é fechada em algum percentual dela, seja 20, 30, 40%. Por mais que a gente ache que isso é melhor, subjetivamente, a gente tem um problema com isso, tá? Que a gente não consegue identificar pela laparoscopia esse ponto. Então, a nossa ideia é entrar com o esteroscópio, e com o esteroscópio na cavidade uterina, a gente identifica esse ponto de descontinuidade da parede, deixa o esteroscópio com a luz ligada, transiluminando esse orifício, e aí sim a gente entra pela laparoscopia e corrige, tá?
A maioria dessas pacientes, elas não tem como clínica só um risco, né? Não existe isso de falar que ela só teria um risco de uma gravidez ectópica em cicatriz cesariana. Essas pacientes também, ela tem sangramento uterino anormal. E muitas vezes o que a gente acha de problema nela seria só isso, então muitas vezes a correção é motivada tanto por um desejo de futuro reprodutivo, quanto também pela clínica de sangramento. Uhum. Schneider, Tá dando para ouvir? pode falar, pode falar. Débora, essa pergunta que você fez, ela né, eu também nunca li nada. O que eu acho que é importante a gente, de qualquer forma, estar atento à técnica cirúrgica, né? Porque o que eu percebo muitas vezes é que, às vezes, a distância entre um ponto e outro na sutura contínua não está adequada, né? E eu acho que a gente não vai conseguir nunca saber também se existe algum efeito da peritonização ou não nisso, né? A gente sabe isso que eu pensei. A gente sabe que está crescendo o número de pacientes com cesariana, gravidez ectópica na cicatriz de cesárea, assim como também a gente tem um boom aí de placenta acreta, né, do espectro acretismo placentário. E há há estudiosos que consideram, inclusive, que a cesariana na cicatriz de cesárea, a gravidez na cicatriz cesariana, ela é a mesma doença, né? Como se fosse uma precursora do que a gente chama depois de espectro placenta creta, porque ela tem provavelmente mesmo os mecanismos histológicos, né? E mesmo quando você tem uma rafia que foi muito bem feita, você pode ter gravidez ali também, né? Porque você tem dois tipos, né? Você tem aquela gravidez ectópica na cicatriz que ela acontece na cicatriz, né? Ou seja, numa cicatriz que ela está íntegra, que você não consegue pensar que seria um problema ali de alguma fistulização que ocorreu ali no processo de cicatrização, e você tem a gravidez no nicho, que é quando você tem essa, entre aspas, uma fístula ou uma decência de sutura. Então, eu tendo a achar que nós nunca vamos conseguir conduzir um estudo, assim, creio eu, para a gente chegar a essa conclusão, né? Então, assim, o que eu tenho conversado muito com os residentes é para a gente manter mesmo, né, a técnica cirúrgica de não dar pontos muito separados, né? E também não contar, muitas vezes você tem um espaço enorme entre um ponto e outro, e aí fala, o útero vai contrair e vai resolver. Às vezes até uma área que está sangrando, né? Então eu acho assim, essa tensão na esterorrafia, né? Eu acho que a esterorrafia é um tempo da cesariana muito importante que a gente não pode correr ou fazer de uma forma, né, sem técnica cirúrgica. Eu acho que isso aí que a única coisa que eu acho que a gente pode fazer é isso, né? Assim, não acho que peritonizar ou não peritonizar, não sei se faz a diferença, não sei qual que é a opinião aí dos outros colegas. E em relação ao tratamento da gravidez ectópica, Augusto, com metrexato, eu acho que é isso que o Mário falou mesmo, porque se você selecionar muito bem os casos, você vai ter uma taxa boa, né? O que eu tenho visto é que, na verdade, você tem protocolos que estão sendo muito digamos assim, liberais na taxa de sucesso. E uma coisa que eu achei que, né, assim, e uma coisa que a gente tem que lembrar é também que se a paciente não quiser ser submetida ao procedimento, né, ela quiser que a gravidez continue, né, que ela tem que ser tratada como um espectro placenta creta. Eu acho que isso aí é importante, né? Eu nunca vivi essa situação pessoalmente do paciente querer que a gravidez continue quando ela está na cicatriz da cesárea, mas a gente sabe que isso existe pelos estudos, pelos artigos, né? Então, assim, se por um acaso o paciente não topar a interrupção da gestação, e acho que está claro aí que o metrexato sozinho a gente não vai usar, né? Assim, é sempre quando ele é usado, ele deve ser usado num combo, né, terapêutico. E nessas que quiserem, então, porventura, levar a gestação, né, não esquecer de que você vai tratar aquilo ali como um espectro placenta creta.
Acho que era isso que eu queria falar. Só um comentário, posso fazer? Pode? Com licença, então. Então, na verdade, é até preocupante essa situação, né, Augusto, Mari e Laís, porque se você não classifica como gravidez ectópica, né, como que você vai conseguir interromper, né? Porque, teoricamente, não entraria nos critérios que a gente tem para interromper, a não ser que você supervalorize essa possibilidade aí, esse espectro, né, da placenta creda, né? Fica uma Concordo situação com a bem Eura, delicada, né? observação interessante. Então, assim, porque o artigo é de gente de fora do país, lá eles têm essa facilidade. Aqui, a gente chamando de gravidez ectópica, a gente consegue interromper sem problema. Se a gente chama por outro nome, né, a gente tem realmente dificuldade para interromper a gravidez. Eu acho que tem que chamar de gravidez ectópica mesmo. No Brasil, eu acho que é isso aí, gravidez ectópica nas cicatrizes. Para evitar problemas legais Então, vai ser também, né? considerado um Realmente, isso aborto, aí né? pode ser problemático Se pra seguir o que o caramba. artigo coloca, né? E ela se comporta como uma gravidez ectópica, né? Ela vai acabar levando a ruptura uterina, seja no início ou seja no final da gravidez, né? Quando a paciente é Uma cirurgia complicada, risco de vida. Então, tem que ser considerado dessa forma mesmo. Isso vai ter uma dúvida que eu mandei para o professor Augusto, que eu fiquei assim, porque o artigo põe assim, e aí Não, sei acho se que fez bem de levantar a dúvida, mas é até bom que a gente discutiu e chegou a esse consenso aí, que para nós é mais prático e mais correto chamar de gravidez ectópica mesmo. A bem da verdade, para a gente não seria nem interessante suscitar essa discussão. Não. Exatamente, Ok, obrigado, Eura. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Muito bem, então vou encerrar a reunião. Na verdade, também, só mais uma coisa, Mário, já que isso aí para os residentes, né? É claro que a gente, né, cesariana pedido, ela é uma infecção de cesariana, a gente sabe que, né, desde que seja uma cesariana pedido seguindo o protocolo do que é realmente uma cesariana pedido, mas acho que fica claro aí de novo que é o cuidado que a gente tem na indicação da primeira cesárea, né? Se por contrário, a cicatriz ali, né, ela vai a uma gravidez ectópica na cicatriz. Então aí fica sempre essa reflexão da indicação da primeira cesárea, né? Sim, concordo. Tentar evitar a primeira, né? Ok, então tá, gente. Vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente retorna com a apresentação de um caso clínico, então. Hoje foi quase um caso clínico também, né? Que teve a imagem para ilustrar. Então tá bom. Então, obrigado a todos. Até semana que vem. Oi, Schneider. Parabéns pela cirurgia aí, belíssima, viu?